Cabinda nossa terra, Cabinda terra mãe, Cabinda terra santa, cheia de tradição. Tio buala buere sina, buala bangana mamokongi mangoye maluango, mamon sabau basali na bacala bacia mendele. E o povo de Cabinda quer saber, na verdade, quem é o senhor Maurício Njimbi. Boa tarde a todos, eu sou Maurício Njimbi, tanto mais conhecido por engenheiro Maurício Njimbi. Maurício Njimbi é filho de Cabinda, natural de Cabinda, tanto filho de pai e mãe de Cabinda. Nasci, cresci em Cabinda. Aos meus 20 anos fui para a Europa, portanto, concretamente na Europa de Leste, onde me formei na Engenharia de Eletrônica e Telecomunicações. Portanto, pude concluir a licenciatura em Engenharia de Eletrônica e Telecomunicações. Posteriormente, regressei para Cabinda e, portanto, por correspondência, pude concluir a minha formação de Ciências Políticas, nesse caso, mestrado em Ciências Políticas. E, portanto, tenho estado aqui a dar o meu contributo para a emancipação do território de Cabinda naquilo que são as verdadeiras aspirações deste povo. Como avalia a situação social, econômica e política em Cabinda? Bem, a avaliação que eu faço da situação socioeconômica e política de Cabinda, portanto, falando diretamente da situação socioeconômica, a situação é precária. Portanto, Cabinda vive uma profunda crise econômica, fruto, primeiro, da má gestão, da má governação do próprio MPLA. E, portanto, reina aqui um sistema, portanto, de repressão colonial. Sabe que em Cabinda não há liberdade, não há democracia, não há paz e dificilmente pode haver desenvolvimento onde não há paz, onde há um conflito armado. O que se nota é que os empresários locais estão enfraquecidos. E isto aí é devido a dívidas enormes que o governo, portanto, local deve a estes empresários. Portanto, os empresários prestam serviços ao governo e o governo simplesmente não paga. Portanto, os empresários constroem infraestruturas, fazem as estradas, prestam serviços no âmbito de saneamento básico e o governo simplesmente não paga isto, dificulta bastante, portanto, a subsistência das próprias empresas. E, portanto, nós notamos que em Cabinda também há escassez de bens, portanto, devido à situação, portanto, posso dizer, em que nós nos encontramos. Cabinda é separada de Angola fisicamente e até espiritualmente, e há uma grande dificuldade de evacuação de bens, de mercadorias, portanto, de Angola para Cabinda. Tanto essa dependência ilícita que Cabinda vive, tanto vai fazendo com que, portanto, haja inflação no mercado e os pressários dos bens, portanto, em Angola, se são, portanto, vamos supor que 1 litro de sumo em Luanda custa 400 kwanzas e em Cabinda é 1000 kwanzas ou 1500 kwanzas. Portanto, só para poder ver a comparação, portanto, um sapato que custa 10.000 kwanzas em Luanda, em Cabinda 25, 30 mil kwanzas. Portanto, e essa situação toda econômica, acompanhado portanto, da perca do poder de compra e do desemprego, portanto, podemos imaginar que a população de Cabinda, ou o povo de Cabinda, vive numa situação muito caótica, muito nefasta. Com o diálogo apenas é possível alcançar a independência para Cabinda? Bem, a experiência tanto nos ensina. Pessoalmente, tenho sido promotor da diplomacia, de diálogo para a resolução do conflito político-militar em Cabinda. Se formos a ser realista, se formos a ser mais realista, eu diria que não, porque para que haja diálogo, há alguns pressupostos que devem ser preenchidos. Neste contexto, é preciso que nós, os cabindenses, criemos condições para discutir de igual para igual com o governo angolano. Quais condições que se refere? Bem, essas condições, portanto, são as quatro fontes de poder. Portanto, é preciso que haja um equilíbrio de força para que Angola sinta, de facto, se sinta pressionada. Porém, na política não basta somente a causa ser justa. Existem outros pressupostos que nas mesas de negociações só discutem, portanto, duas partes em conflito. O que nós notamos essa tem sido a vontade do governo angolano. Não é o nosso desejo, mas é o que podemos aqui dizer do ponto de vista das técnicas de negociações.
os cabindeses, nós os cabindeses, precisamos, no entanto, criar essas condições para podermos, nesse caso, chamar verdadeiramente a atenção do governo angolano. Há um provérbio cabindês que ganha protagonismo a nível da nossa província, que diz o seguinte: todo cabinda é fleco. Concordas? Bom, todo cabinda é fleco no contexto espiritual, porque hoje em dia também poderia dizer que todo cabinda é UCI, todo cabinda podemos dizer também que é uma outra organização, porque este termo vem no contexto, portanto, espiritual, que é da independência e da autodeterminação, porque todo cabinda quer independência, quer seja os que estão no MPLA, os que estão na UNITA, no fundo, são mesmo também, são independentistas. Mas, portanto, mas isso não é no âmbito organizacional, porque, por exemplo, eu posso dizer que também sou FLEC, mas não no contexto organizacional, porque eu não sou da FLEC, eu sou presidente da União dos Cabindeses pela Independência. Portanto, é nesse contexto que se enquadra este termo. Mas hoje em dia, com o surgimento de outros movimentos políticos, este termo deve ser muito bem avaliado. No passado dizia-se isso porque a FLEC era a única organização política que lutava pela independência de Cabinda. Hoje já temos a UCI, temos outros movimentos também, além da FLEC. Portanto, este termo se enquadra mais no contexto espiritual, pelo facto da FLEC ter sido, portanto, o movimento mãe da luta da libertação. Mas também, se formos a rever a história, a FLEC também não é bem assim um movimento mãe, porque primeiro surgiram a MLEC, tanto depois veio a K1, que nos cita Tiago, e depois surgiram mais, portanto, a Aliança de Mayombe. Portanto, a fusão destes três movimentos é da fusão destes três movimentos que surge a FLEC. Portanto, este termo é no contexto espiritual, que todos nós queremos, no entanto, a independência. Uma mensagem de esperança para o povo de Cabinda. Bem, a mensagem de esperança é que continuemos a lutar, continuemos a estudar ainda mais e a ganharmos mais ainda a maturidade política. Porque o inimigo, tal como dizia o Dr. Jonas Savimbi, da UNITA, que a luta, portanto, é intelectual, é psicológica. E, neste momento, o nosso adversário, o inimigo, tem usado muito as armas psicológicas para poder desestabilizar as iniciativas dos cabindas. E, dentre essas armas, está a estratégia, portanto, do tribalismo. Quando surge um líder do Sul, ou seja, um líder que é natural, por exemplo, do município sede, nesse contexto muoio, o governo angolano envia esforços para poder, portanto, fazer com que alguns irmãos do norte, nesse caso do Mayombe, para que não apoiem este líder. E quando surge um líder Mayombe, também usam a mesma estratégia. Portanto, essa estratégia, para nós que somos patriotas, nacionalistas, devemos estar muito atentos com essas armas do inimigo. A outra arma, a outra estratégia maquiavélica que eles usam é a luta pelo poder, a luta pelo protagonismo. Portanto, todos querem ser líder, todos eles vão destilar no veneno para poder, portanto, criar aquele sentimento de ciúmes, sentimento de inveja, e de maneira que, portanto, todos ambicionam o topo da hierarquia organizacional e assim a gente não avança. Portanto, precisamos crescer politicamente e compreender que, de facto, não podemos ser tudo e tudo ao mesmo tempo. Não podemos. Tudo tem o seu tempo e, portanto, todos os cargos ou todas as posições dentro de uma organização são importantes, desde o topo até na base. Portanto, é este tipo de pensamento que cada cabinda precisa ter. Não podemos ser politicamente infantis, por exemplo, chegar ao ponto de se perguntar, entanto, fulano está a liderar a revolução, cabinda independente dele que será o nosso presidente? É muito normal. É muito normal que o seu irmão, a pessoa que você conhece, seja o presidente, e você ser ministro, ou deputado, ou administrador, ou governador. Portanto, nós temos que ter esse tipo de pensamento moderno e mais evoluído e, portanto, não estranharmos, não menosprezarmos as nossas lideranças só pelo facto de ser nossos irmãos, porque dizem que é mais próximo. Portanto, as pessoas mais próximas muitas das vezes não nos dão aquele devido valor pela proximidade. Então precisamos criar esse pensamento de sermos os primeiros a respeitar os nossos líderes, primeiros a respeitar os nossos irmãos, de modo que, portanto, os outros também, por lá fora, respeitem essas iniciativas, essas lideranças.
dos líderes mundiais que se inspira e por quê? Olha, nós estamos numa luta de libertação. Eu podia muito bem ir mais a fundo quanto a isso, mas neste momento eu tenho aprecio o Donald Trump devido à sua maneira, portanto, de fazer a sua política. Ele, portanto, ele joga, não é? Joga bem, e a luta em que nós temos, não precisamos, temos que ser pessoas surpreendentes, que surpreendem. E também admiro a persistência do Vladimir Putin, portanto, e a sua calma, não é? Apesar de que também tem os seus defeitos, que eu não concordo, mas, no entanto, essa junção portanto, de pensamentos, de maneira, de posicionamentos, Nelson Mandela, pelo seu pacifismo, Dr. Jonas Savimbi, pela maneira que conduziu a revolução contra o governo, portanto, comunista do MPLA, aquela organização toda é uma coisa genial, tanto admiro a sua e tantos outros líderes, como Kwame Nkrumah, Patrícia Emery Lumumba, são vários. Eu tiro alguma coisa daqui e dali, vou juntando. Portanto, o que eu não aprecio, coloco de lado. Portanto, o facto de eu falar aqui do Vladimir Putin, há quem vai dizer que este é um outro Putin que vamos ter. Não é bem assim, mas eu fui pegando os pontos positivos destes líderes. O Mobutu Sese Seko, portanto, era um líder que era muito mungala, mas, no entanto, não apoiava o tribalismo. Portanto, ele conseguiu unir os zairenses, não é? Todos os congoleses, zairenses, sem, no entanto, olhar nas etnias, origens étnicas. Portanto, esse lado dele também eu acho aquilo muito bom. E a promoção do africanismo, tanto quando ele lançou aquele seu termo, que ele dizia em francês, retournou à l'authenticité. Portanto, ele dizia que temos que voltar aos nossos valores ancestrais. E eu sempre defendi que nós precisamos resgatar a nossa identidade. Nesse contexto, os nossos nomes, nossos verdadeiros nomes, as nossas línguas. Portanto, isto ali é que faz com que nós sejamos o que nós somos, como cabindas. Nós vemos hoje em dia alguém que é filho, pai de cabinda, mãe de cabinda, mas, no entanto, não tem nenhum nome em Ibinda. Isto é estranho. Alguém que é filho de pai e mãe de cabinda, não é descendente dos portugueses, mas não tem um nome em Ibinda. Não tem um nome em Ibinda. Na lista dos seus nomes não tem nenhum nome em Ibinda. Portanto, eu acho isso negativo. E mesmo os países ocidentais passaram por esse processo de nacionalização dos nomes. Há quem era de origem português, mas, no entanto, a sua origem era portuguesa, mas, no entanto, pelo facto de ter nascido em França, o seu nome foi francofonizado. E nós também, Cabinda, portanto, Cabinda Independente, teremos que rever essas questões todas, os nomes dos nossos bairros, as ruas, portanto, teremos que aprovar leis de modo a atribuir essas ruas nomes de filhos de Cabinda que lutaram pela emancipação, pelo desenvolvimento deste território.